entalpia de formação, como é que a gente percebe? Você tem um único produto e você observa isso depois da seta, uma única substância, e antes da seta, apenas substâncias simples. Lembra? Repetindo, substâncias simples formadas por um único elemento, ou seja, uma única letra maiúscula. No caso da entalpia de dissolução, fica bem fácil. Você tem a mesma substância no início, lá no reagente, e no produto é a mesma substância, NaCl nesse exemplo no estado sólido, NaCl em meio aquoso. Isso significa que eu usei água e dissolvi a substância. Consequentemente, eu estou tratando de uma energia de dissolução. ΔH positivo, repetindo, significa que a reação que o processo é endotérmico. Tá certo, pessoal? Bom, enfim, isso aqui, volto a dizer, só na parte de identificar o tipo de entalpia. Bom, a gente pode aplicar, né, esse conhecimento, né, mais o que a gente viu anteriormente, quando a gente relaciona quantidade de substância com o calor que pode ser liberado ou absorvido. Então, por exemplo, coloquei aqui para vocês o seguinte. É claro que aqui, né, um exemplo bem simples, eles vão contextualizar. Aqui eu tenho nitrato de amônio. Eu posso ter um texto que conta toda uma história onde o nitrato de amônio pode ser utilizado, inclusive na obtenção desse gás, que é o óxido de nitrogênio, formando mais a molécula de água. Lembrando que aqui, ó, já está balanceado, eu já fiz o balanceamento para vocês. Olha aqui, ó, 1 de nitrogênio mais 1, 2, aqui do outro lado eu tenho 2 de nitrogênio. Aqui, ó, 4 átomos de hidrogênio, 2 vezes 2, 4. Por isso eu coloquei o 2 aqui na frente, para igualar o número de átomos de nitrogênio. Fiquei com 2 de oxigênio mais 1, 3. Do outro lado eu também tenho 3 átomos de oxigênio. Só para lembrar que, para fazer esse cálculo, eu tenho que ter a equação química balanceada, tá certo? Então, ele vai contar uma história, vai contextualizar e vai dizer o seguinte: calcule a energia liberada, neste caso liberada, porque, olha, ΔH negativo indica que é uma reação exotérmica, ou seja, ele libera calor, logo, ΔH menor do que zero, por isso o sinal de menos. Então ele está dizendo aqui, calcule a energia liberada, quando 30 gramas de água são produzidos. Então, de acordo com a equação química, eu estou vendo que a molécula de água ela está no produto, quer dizer que ela está sendo produzida. Então, como é que a gente faz para determinar essa quantidade de energia? Primeiro eu preciso entender o seguinte: eu tenho uma relação aqui, aonde eu tenho 1 de nitrato de amônio para 1 de óxido de nitrogênio para 2 de H2O. Então esse 2 aqui já indica para mim que a proporção é 1 para 2. Isso vai fazer diferença na hora de eu montar minha regra de 3. Então a primeira coisa que eu vou fazer, já que ele está associando massa de água, é calcular a massa molar da água. Para isso, nós precisamos lembrar de um detalhe importante. O enunciado da questão, ele vai fornecer para você, ou através dos dados, ou através de uma tabela periódica, dependendo do concurso que você esteja fazendo, do vestibular que você esteja fazendo. Aqui no caso, eu tenho o hidrogênio, que vale 1 grama por mol, e o oxigênio, que vale 16 gramas por mol. Então, para calcular essa massa molar da água, como é que eu vou fazer? H2O vai ser igual. Se eu tenho 2 átomos de hidrogênio, como é que eu faço aqui? Eu vou multiplicar esse índice 2 pela massa do hidrogênio. Então vai ser 2 vezes, qual é a massa do hidrogênio? 1. Mais o oxigênio, cuja massa é dada igual a 16. Então, fazendo esse cálculo aqui, eu chego que a massa molar da água é igual a 18 gramas por mol. Lembra que aqui ele está pedindo a quantidade de energia liberada para gramas, mas ele poderia ter citado para um determinado número de mols também. E aí a gente poderia fazer a relação direta aqui, tá, com essa proporção aqui dos coeficientes estequiométricos. Bom, enfim,
O que eu fiz? Já achei o meu cálculo? Claro que não. Aqui eu estou achando massa. Massa para 1 mol, massa molar. E o que ele quer que eu determine nessa questão é a energia liberada, tá? Para 30 gramas. Bom, qual a relação que eu tenho? Nesta reação, para 2 mols de H2O, eu libero menos 37 kJ. Ou seja, para 2 mols de H2O, eu vou ter a liberação de menos 37 kJ. Está aqui. Mas cada mol de água equivale a quanto? 18 gramas. Então, é só eu multiplicar a massa molar da água, que é igual a 18, por 2, e relacionar com os menos 37 kJ. Bom, como ele está falando em energia liberada, eu já sei que o resultado tem que ser o quê? Negativo. Então não tem necessidade de eu colocar esse sinal de menos. Eu posso considerar como um valor em módulo, não tem problema. No final eu sei que é liberado, o resultado também vai ter que ser negativo. Bom, mas quanto de água que ele me forneceu? Ele me forneceu 30 gramas de água. Então, ó, para esses 30 gramas de água, quanto que eu vou obter de energia liberada? Não sei, quero calcular, vou chamar de X. Agora, é só multiplicar isso aqui cruzado. Como é que vai ser? 2 vezes 18, 36. Certo, pessoal? Vezes X igual a 30 vezes 37. 36 vezes X dá 36X, igual a 30 vezes 37, que vai dar 900. 7 vezes 30 dá 210. 900 com 210, 1110. Está aqui. Agora, o que eu faço? Quem multiplica a incógnita fica no embaixo, como vocês sempre falam, né? Dificilmente o aluno fala que fica no denominador. Então, x vai ser igual a 1110 sobre 36. X vai ser... Isso aqui vai dar aproximadamente... seria, se fosse 111, daria aproximadamente 3. Isso vai dar... próximo de 3,1, deve dar uns, seria 3,1, então 8, então como é 1110, 30,8, aproximadamente. Você deve, fazendo o cálculo aqui, você deve perceber que tem mais algumas casas decimais. O que eu achei? Eu achei o valor da energia que seria liberada. Como está em quilojoule, aqui ó, quilojoule. Então, esse valor aqui para mim é de 30,8. Isso aqui é energia liberada, né? Então, lembra que esse valor, já que é liberada, eu vou colocar esse valor aqui igual a menos 30,8 kJ. Se for uma questão de múltipla escolha, você vai procurar. Se ele está falando em energia liberada, ele vai dar todos os valores positivos. Ou se ele, porventura, der algum valor positivo e negativo, pode ser que você encontre no resultado menos 30,8 mais 30,8, e aqui você tem que marcar o mais 30,8, porque ele já está dizendo no enunciado que o valor é para uma energia liberada. Então já se entende como um valor negativo, tá? Então essa aqui é a nossa resposta. Então a gente vai encontrar outras questões desse tipo. Toda vez que ele relacionar a substância aqui, se for massa, você tem que achar a massa molar. Depois que você achar a massa molar, você vem aqui para a proporção da substância. Se ele tivesse falado aqui para massa de óxido de nitrogênio, não é 1. Então bastava eu colocar a massa molar do dióxido de nitrogênio
para 37 kJ. Embaixo dele eu colocaria a massa molar, que eu iria calcular antes de montar a regra de 3. Então sempre assim, se fosse do nitrato de amônio, tivesse pedido aqui a massa para o nitrato de amônio, acharia a massa molar do nitrato de amônio, depois eu colocaria, ó, como eu só tenho 1 mol aqui na equação balanceada, né, coeficiente estequiométrico igual a 1, significa que essa massa molar que eu iria encontrar aqui estaria para os 37 kJ. A massa que ele deu seria X. Então eu posso resolver isso para qualquer situação. Se ele tivesse dado aqui para, sei lá, 10 mols, o que eu iria fazer aqui nessa questão? 2 mols de H2O está para menos 37 kJ. 10 mols de H2O estaria para X. E aí eu iria calcular o valor da quantidade liberada para 10 mols. Então, sem muita dificuldade, mas a gente vai fazendo exercícios e vai tirando todas as dúvidas de vocês. Tá certo, pessoal? Aqui a gente encerra o módulo 4, tá? E a gente vai fazendo exercícios daqui para frente. Valeu!